Olá, sou Felipe Santos de Souza, aluno da FATEC Zona Leste, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e nesse vídeo vou falar um pouco sobre microservices. Os objetivos dessa videoaula: apresentar o conceito, introduzir as ferramentas, preparar o ambiente e demonstrar um funcionamento simples de um microservices. Vamos aos conceitos. Primeiramente, aplicações monolíticas. Aplicações monolíticas representam uma unidade de um código normalmente extenso e complexo. Pegando, por exemplo, uma aplicação empresarial composta por 3 partes: interface do usuário, banco de dados e uma aplicação server-side. No caso, a aplicação server-side é monolítica, então ela contém todas as funcionalidades necessárias para o funcionamento da aplicação, como realizar compra, manter cliente e carregar estoque. Se uma funcionalidade apresentar problemas, como manter cliente, toda a aplicação server-side será comprometida e terá que passar por um processo de manutenção. Por outro lado, temos a arquitetura microservices, que se propõe na decomposição em pequenos serviços. Pequenos não quer dizer poucas linhas de código, mas sim serviços com funcionalidades muito bem definidas e concentradas, que são mais independentes e trabalham juntos via requisições. Cada serviço com seu banco de dados. Seguindo o exemplo anterior, nós temos a interface do usuário ao realizar compra com seu banco de dados, o manter cliente com seu banco de dados e o carregar estoque com seu banco de dados. Se o manter cliente parar de funcionar, por algum motivo, os outros serviços não serão tão afetados. As vantagens de trabalhar com microserviços. Equipes separadas podem trabalhar em seus serviços de forma independente e utilizando a linguagem de programação que preferir. Permite a implantação contínua, uma implantação contínua, ou seja, novos serviços podem ser aplicados ao produto final de forma gradual e atualizado gradualmente também. Elimina o single point of fail, que é a falha de ponto único, como vimos na aplicação monolítica. As desvantagens. As chamadas de RPC, as chamadas de procedimento remoto, podem ser problemáticas devido ao uso de nuvem, ao uso de internet. Eles podem causar problemas. Aumento de duplicidade de código. Uma função que necessite estar em mais de um serviço deverá ser implementada mais de uma vez, ou seja, para cada serviço deve haver uma implementação dessa função. E, consequentemente, um aumento de custo devido, por exemplo, ao uso de mais de um banco de dados, de vários bancos de dados, e manutenção. Alguns cases de sucesso utilizando microservices: o eBay utiliza, a Amazon, o SoundCloud, a Uber, todas são empresas que utilizam microservices, que moveram suas aplicações monolíticas para decompor suas aplicações monolíticas para microservices. Mas temos a empresa que, talvez a principal empresa que ajudou a promover os microservices, que é a Netflix, que inclusive oferece opções de ferramentas para a criação de microservices, que no caso é o Netflix OSS. Os microservices, eles se originaram do SOA. Na verdade, eles são uma evolução natural do SOA, que é a arquitetura orientada a serviço. A grande novidade é a eliminação da necessidade de uso de um ISB. É o barramento que faz o gerenciamento e a comunicação entre os serviços. Esse ISB pode causar um aumento de custo monetário e computacional muito alto. Os microservices utilizam padrões de comunicação mais simples, como
o REST, que é um conjunto de princípios para a construção de serviços web baseado em HTTP. Nosso exemplo, que será feito mais à frente, será RESTful. Martin Fowler é um dos grandes responsáveis pela popularização dos microservices. Graças ao seu texto publicado em 2014, que definiu os microservices, mais pessoas passaram a conhecer o termo e estudar o termo. E ainda em 2014, com a popularização causada pelo seu texto anterior, ele publicou o Microservices Prerequisites, que, que propõe 3 regras para grupos e empresas que pensam em começar a trabalhar com microserviços, que pensam em mover sua aplicação monolítica para uma aplicação microserviços. Então, essa empresa ela necessita de um rápido provisionamento, ou seja, a equipe deve ser capaz de abrir novos servidores constantemente, visto que a arquitetura microservices necessita de vários bancos de dados. Um monitoramento básico, um regime de monitoramento mostra-se necessário para encontrar problemas, revertê-los o mais rápido possível. E a rápida implantação de aplicação. Os novos serviços eles devem ser rapidamente implantados tanto para o ambiente de teste, tanto para a produção em si. As ferramentas que utilizaremos. Bom, o Eclipse com Java EE, o JBoss Tools, que é uma extensão do Eclipse que oferece algumas ferramentas como o Forge, que é um terminal que gera código Java a partir de comandos simples, o Wildfly, que é o servidor de aplicação, e o Maven, que gerencia plugins e dependências através de um arquivo XML. O Wildfly Soar, que é um plugin que instalaremos a partir do Maven. Ele auxilia na criação de microserviços. Como? Ele converte o arquivo UAR, gerado pelo compilador Maven, para um arquivo jar com todas as dependências e plugins necessários para que essa aplicação rode de forma independente. Agora vamos para a programação. Então, estamos aqui no nosso Eclipse. O meu já está com o JBoss Tools configurado, instalado. No de vocês, se não tiver instalado, basta ir em Help, Eclipse Marketplace e buscar por JBoss Tools. Esse daqui, JBoss Tools 4.5.2 final. Ele é simples de instalar, basta clicar em Install. O meu já está instalado, por isso aparece Installed. Basta clicar e seguir os passos da instalação. Next, Next. É simples. O Eclipse se reiniciará depois da instalação. E ele vai abrir assim, com Welcome to Red Hat, com alguns tipos de aplicação possíveis. Vamos começar nosso projeto. Vamos começar a criar nosso projeto. Vocês vão fazer Ctrl e 4, apertem Ctrl e 4. Vão em Project Generation, Project New. No Project Name vou colocar exemplo microservice. Aqui está configurado para ser Java Web Application. Tem como fazer já diretamente o Wildfly Swarm, porém vamos fazer com Web Application e vamos instalar o Wildfly Swarm pelo Maven. Basta dar Finish. Aqui já vai estar estruturando o nosso projeto. Veja que ele já criou o pom.xml, que é o arquivo de configuração para o Maven. Ele é o arquivo com
todos os plugins e dependências que o Maven utiliza, que o Maven irá utilizar na sua quando for requisitado a ele fazer o build da aplicação para criar o arquivo war. Por enquanto não vamos mexer nele. Vamos primeiramente criar entidades. Como vamos criar as entidades? Vamos em Show View, Outros, vamos criar pelo Forge. Vamos criar pelo Forge. O Forge nada mais é que um terminal que a partir de comandos simples ele cria código Java. Nos facilita escrever códigos repetitivos como entidades e classes REST. Vamos criar uma nova entidade. Primeiramente vamos entrar no projeto. Ele está em Workspace, então vamos entrar no projeto. CD, exemplo, microservices. E já entrou no nosso projeto. Agora vamos criar uma nova entidade, jpa-entity na verdade jpa-new -entity -named. Vamos fazer uma classe carro. A partir disso ele já vai criar uma nova classe com uma nova entidade com o ID e ver. Vamos fazer aqui. Vamos fazer alguns campos para a nossa entidade. JPA new field -named. Aqui vai o nome do campo. Vamos fazer um campo placa. Agora vamos fazer outro campo. Vamos fazer, lembrando que se apertar para cima, ele retoma ao comando anterior, assim como no Linux. JPA-new -field -named. Vamos fazer agora um modelo, um campo modelo. Perceba que ele cria um campo string já com o set e get correspondentes. Vamos agora gerar um REST para essa classe, essa entidade. Vamos fazer REST-generate -endpoints -from -entities -targets e org.exemplo. Aqui vai ser o caminho da nossa entidade. Exemplo microservices. org.exemplo microservices.model.carro. Pode demorar um pouco. É um pouco pesado o JBoss. Aqui, ele já criou a nossa classe REST, já com as operações post, delete, get, put e a partir dessa classe REST já podemos inclusive
rodar a aplicação. Vamos antes disso colocar alguns dados na aplicação. New order SQL. Vamos criar um novo SQL com o nome de import.sql. Como vamos utilizar o banco de dados H2, não há necessidade de criar um conector com MySQL. O H2 ele é ótimo para aplicações simples para a visão do desenvolvedor, não para o cliente final. É mais para o teste. Então podemos colocar diretamente aqui dentro os nossos imports, os nossos comandos SQL. Aqui temos nossos inserts e por questões de teste, vamos utilizar o servidor de aplicação Wildfly. Só por questões de teste, vamos testar com um servidor. Primeiramente, vamos dar um build da aplicação. Ele vai fazer todas as dependências e tal. Ele deu um erro, porque eu esqueci do compilador Maven, que deve ser colocado no pom.xml na compilação. Então, perceba que ele já criou novas dependências, já colocou novas dependências apenas com o que nós fizemos anteriormente. Eu deixei aberto ao lado um TXT com as dependências que utilizaremos. Vamos copiar o plugin, vamos colocar no pom.xml. Vamos colocar dentro de build. Dá um Ctrl Shift F para deixar melhor. Aqui, detalhe, aqui Program Files, você vai colocar o local do seu javac.exe da sua JDK. Então coloque este caminho, dependendo da instalação do seu sistema operacional vai ser diferente, mas direcione para o javac.exe da sua máquina e da JDK. Esse daqui é o compilador Maven, que vai compilar o nosso arquivo war. E vamos colocar mais uma dependência, que é o war plugin, que é o plugin que cria os arquivos war. Então, vamos entrar novamente. Aqui. Ele fez o build com sucesso. Na máquina de vocês poderá demorar um pouco mais, porque ele vai instalar algumas dependências que vão para o seu computador, que ficam localizados na pasta .m2 da sua pasta de usuário. Muitas vezes, quando o Maven começa a dar erro, é interessante limpar aquela pasta, deletar aquela pasta. Ok, temos nosso arquivo .war, está compilado. Vamos iniciar o Wildfly para testar se nossa aplicação está funcionando. Aqui, entrando pela URL exemplo microservice /rest/carros, ele pega os dados que colocamos lá no import.sql, os dados dos carros que colocamos no import.sql. Vamos agora fazer nosso
o nosso microservice. Vamos começar a gerar nosso microservice dessa aplicação. Vamos no nosso point.xml. Vamos voltar no nosso txt com os plugins instalados. Esses plugins eles estão disponíveis na página do Maven. A maioria das dependências que você necessitará vão estar nesse repositório, dependências e plugins. O plugin que nós necessitaremos vai ser o Wildfly Swarm, plugin Wildfly Swarm. Pode ser encontrado também no site do Wildfly Swarm, logo na primeira página. O plugin a dependência do Wildfly Swarm. Vamos colocar dentro de Dependency Management. E a dependência do H2, do servidor H2. Vamos colocar aqui no meio dessas dependências aqui. Após isso, vamos mais um detalhe. Essa version Wildfly Swarm, ela precisa ser declarada no nosso pom.xml. Essa propriedade do version.wildfly Swarm necessita ser declarada nas propriedades no nosso pom.xml. O que vamos fazer? Como vamos fazer isso? Eu deixei já copiado. Basicamente você vai colocar version.wildfly-swarm. Você vai colocar a versão que você quer. No caso, essa é a última versão disponível, 2018 4.1 até o momento. É a última versão disponível. O código feito nessa videoaula eu vou disponibilizar no meu GitHub. O link vai estar na descrição. Aqui, depois do build, conseguimos o exemplo microservice-swarm.jar. Esse daqui é o microservice, é o nosso microserviço. Vamos à pasta em target e vamos conferir, porque ele agora pode ser rodado com simplesmente java-jar. Vamos para esse caminho. Vamos fazer java-jar, o nome do arquivo, que no nosso caso é exemplo microservice-swarm. .jar. Ele vai carregar. Veja que ele fez um installed fraction, todas as dependências. Temos aqui, rodando diretamente pelo Wildfly Swarm, como um microserviço, a nossa aplicação. Algumas conclusões do que estudamos. Primeiramente, microservices é uma realidade. Não é mais apenas um nome em voga na área de programação, mas é uma realidade. Várias empresas estão movendo seus grandes códigos monolíticos para a arquitetura de microserviços. Para isso, a equipe deve ser ágil, como vimos nas regras propostas por Martin Fowler. Consequentemente, nem todas as aplicações se encaixam em microservices.
muitas aplicações podem funcionar melhor de forma monolítica. Então é necessário uma avaliação para ver se a sua aplicação deve ou não ser microservice. Algumas recomendações para se aprofundar no assunto. Primeiramente, o podcast hipsters.tech número 17, que é um bate-papo sobre microserviços muito interessante. Microservices from Design to Deployment é um livro gratuito da Nginx. With FlashSwar, criando microservices com Java EE, que é um vídeo do grupo de usuários do Java de Santa Catarina. É muito interessante, é 1 hora e meia de aplicações with FlashSwarm, de demonstrações de with FlashSwarm. É muito interessante para aprender mais sobre a ferramenta. O fórum do With FlashSwarm, caso você esteja encontrando problemas no With FlashSwarm, é muito interessante você colocar sua pergunta lá. Desenvolvedores que trabalham no Wildfly estão ali, eles te respondem e te ajudam nos seus problemas. A bibliografia, que também está disponível na descrição. E basicamente o conteúdo é esse. Obrigado por ver até o final e bons estudos.